Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 e também o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. Dê uma adiantadinha até o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito poderoso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É recorrente, inclusive, também nos dias atuais. Eu vejo, observo para todo lado o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 24. Quando Jesus, exortando os escribas e fariseus, os líderes religiosos hipócritas, diz, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 24. Jesus diz assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo? Sim, essa fala de Jesus é dirigida diretamente à classe religiosa, o grupo religioso dominante em Israel naqueles tempos. Mas entendo que essa carapuça serve ou deveria servir a todos aqueles que vivem um evangelho de fachada. Um evangelho teatral. E, sobretudo, um evangelho não prático. Não prático. Que vive só de aparências e falatórios. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu gostaria que você observasse o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sem valor algum, sabendo que produzem contendas, ou, melhor dizendo, sempre acabam em brigas. Rejeita essas questões que não levam a nada. Também seguindo essa mesma linha de raciocínio, o mesmíssimo apóstolo Paulo, observe o que ele recomenda em Tito, capítulo 3, no versículo 9. Tito, capítulo 3, no versículo 9. Diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O que mais vejo são pessoas se entremetendo em questões e discussões intermináveis acerca do Evangelho.
intermináveis, que ligam nada a lugar nenhum. Ligam nada a lugar nenhum, na imensa maioria dos casos. E o pior, promovem, na imensa maioria das vezes, somente escândalo. Esse é o fruto, escândalo. Um quer saber mais que o outro. Um é mais doutor do que o outro. E quase sempre tudo bem disfarçado, debaixo de uma capa de falsa humildade e amor. Todo mundo é humilde, todo mundo ama. Muito bem disfarçadinho. Brigam, se degladiam em questões que na imensa maioria das vezes nunca foram, repito, nunca foram questões ou temas de Jesus ou do Evangelho por conseguinte. O Evangelho que deve e tem de ser prático é transformado em teórico, em não prático. O Evangelho que deve e tem de ser prático é transformado em teórico e não prático. Simples assim. É mais comum do que vocês imaginam. Mais comum do que vocês imaginam o Evangelho se tornar uma teoria. É mais comum do que vocês imaginam. O Evangelho se tornar uma teoria, filosofia, ou seja lá qual nome você queira dar. É mais fácil o Evangelho se tornar uma teoria do que se tornar algo encarnado, do que encarná-lo. É mais fácil, é mais cômodo teorizar do que encarnar. É mais fácil, mais cômodo teorizar do que encarnar. Mas o Evangelho só faz real sentido, eu quero vos advertir. O Evangelho só faz real sentido se for encarnado por nós. Só aí o Evangelho faz sentido, se ele for encarnado por nós. E quem encarna o Evangelho não perde tempo com bobagens. Quem encarna verdadeiramente o Evangelho não mais perde tempo com bobagens. Releia, por favor, quantas vezes se fizerem necessárias. Releia, por favor, o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 14 também. Releia novamente. Existe algo mais prático do que isso? Fica aqui a minha pergunta. Existe algo mais prático do que isso narrado no Evangelho de João, capítulo 1? Não tem nada de teoria ali. Nada de teoria. Jesus, o Verbo, que estava com Deus e que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Que é mais prático do que isso? Se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Que é mais prático que isso? Jesus deixou a sua glória, se esvaziou, se fez carne por amor a nós, para morrer por nós. Totalmente prático. Totalmente, completamente prático. Jesus, de uma só vez, de uma só tacada,
De uma só vez, Jesus nos mostrou na prática, tá? Na prática, quem é Deus. Jesus nos mostrou na prática como é Deus. Como e quem é Deus. E também como o homem deve ou deveria ser. Como o homem deve ou deveria ser. Jesus nos mostrou quem é Deus, como é Deus e como o homem deve e deveria ser na prática. Tudo na prática. Fica aqui mais uma pergunta. Você acha que o mundo estaria como está se o evangelho fosse mais prático e menos teórico? Você acha que o mundo estaria como está? Se verdadeiramente o evangelho fosse vivido na prática e não na teoria? Durante todo o seu ministério, Jesus foi prático. Durante todo o seu ministério. Prático em absolutamente tudo. Tudo. Oferecia a outra face na prática. Lavava os pés dos discípulos na prática. Perdoava 70 vezes 7 na prática. Poxa, exemplos não faltam. Não faltam exemplos da praticidade de Jesus. E somos chamados, meus irmãos, para sermos discípulos de Jesus. E somente dele. Somos chamados para sermos discípulos de Jesus e somente dele. Então sejamos, portanto, discípulos do evangelho prático. Pois só o evangelho vivido na prática é capaz de transformar vidas. Só o evangelho vivido na prática, encarnado, é capaz de transformar vidas. Transformar, vejam bem, estou falando de transformação. Eu não conheço outro caminho. Eu, Wagner Alexandre, não conheço outro caminho. Não conheço. No auge dos meus 52 anos, não conheço outro caminho. O resto é tudo maquiagem, cortinas de fumaça, ilusão. O resto é tudo ilusão, é tudo cortina de fumaça, tudo maquiagem. Até promovem algumas melhoras. Promovem. Até promovem algumas melhoras. Mas não transformação. Reconheço. Até promovem algumas melhoras, mas transformação não. Não promovem transformação verdadeira, de dentro para fora. Não promovem. Eu só conheço um caminho, o Evangelho de Jesus Cristo vivido na prática. Esse sim transforma vidas. Verdadeiramente transforma vidas de dentro para fora. Não é maquiagem, não é cortina de fumaça, não é melhora. Eu estou falando de transformação. Quero vos deixar aqui um conselho, portanto. Conselho não, vá. Uma dica. Quero vos deixar uma dica. Eu, Wagner Alexandre, amo toda a Bíblia, toda a Escritura, como um todo, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia como um todo, ela cumpre vários propósitos. Mas o principal propósito, a pedra fundamental, a pedra principal é revelar Jesus. É nos apresentar Jesus. Esse é o principal propósito das Escrituras, nos revelar Jesus, nos apresentar Jesus. Portanto, leia tudo, de Gênesis a Apocalipse, leia todos os livros, leia, releia e releia e releia todos os livros. Mas,
Fica aqui a minha dica. Concentre-se de forma especial nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Concentre-se de forma especial nesses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos temos o testemunho acerca do Verbo Jesus. Nesses quatro evangelhos temos o testemunho acerca do Verbo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Temos esse testemunho nesses 4 evangelhos. Eu repito, todo o Velho Testamento e toda a profecia está aqui encarnada nesses 4 evangelhos. Toda a escritura, toda a profecia está aqui encarnada na pessoa de Jesus, descrita nesses 4 evangelhos. Leia de carreirinha, de carreirinha, de carreirinha. Comece em Mateus. Comece em Mateus e vá de carreirinha até João. E quando terminar João, volte em Mateus de novo e comece tudo de novo. Quando você começa Mateus e vai até João, a hora que você acabar João, você volta em Mateus e começa a reler tudo novamente. Quando acabar João, você volta em Mateus e leia tudo novamente. Leia tudo de novo. E de novo, 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 até o final da sua vida, até o final da nossa vida terrena ou até a volta de Jesus. Nunca mais pare de ler esses 4 evangelhos, nunca mais pare de ler. Jesus é simples. Foi o homem mais simples que já pisou nessa terra. Jesus foi o homem mais simples que já pisou por sobre a face dessa terra. Jesus é simples. Peça, ore ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo para que ele vos acompanhe nessa jornada, nessa leitura. Se esvazie de tudo, ou quase tudo que você aprendeu. Na medida do possível, se esvazie de tudo ou quase tudo que você aprendeu. Peça para que o Espírito Santo vos acompanhe nessa jornada. Esses 4 evangelhos nos mostram de forma clara e inequívoca toda a praticidade de Jesus e do Evangelho. Esses 4 evangelhos nos mostram na prática toda a praticidade de Jesus e do Evangelho de forma inequívoca. Nos mostra como Jesus interpreta a vida. Sim, nos mostra como Jesus interpretava e interpreta a vida. Nos mostra como Jesus interpreta e aplica as Escrituras e tudo mais. Eu leio tudo a partir de Jesus. Eu leio filosofia, eu leio física quântica, eu leio tudo. Eu leio ciência, tudo a partir de Jesus. Portanto, Jesus é a chave mestra. Chave mestra. A chave hermenêutica. Ou seja, a chave que abre todas as portas. Jesus verdadeiramente é a chave que abre todas as portas. Devemos aprender a interpretar a vida, interpretar, ler as Escrituras e tudo mais a partir de Jesus, à moda de Jesus. Leia Gênesis a partir de Jesus, leia Levítico a partir de Jesus, leia Apocalipse a partir de Jesus. Leia a vida, interprete a vida a partir de Jesus, à moda de Jesus. Portanto, fica aqui a lição de casa. Leitura dos 4 evangelhos a partir de hoje e até o final da nossa vida terrena. A partir de hoje e até o final da nossa vida terrena. Para assim
E somente assim, finalmente nos tornarmos discípulos do Evangelho prático, que transforma vidas, que transformará a sua vida e que transformou a minha. Para assim, finalmente, nos tornarmos discípulos do Evangelho prático, que transforma vidas e que não perde mais tempo com tolices e coisas de menino. Tem esse bônus. Quem é do Evangelho prático, além de ter a vida transformada, não perde mais tempo com tolices e coisas de menino. Você e eu precisamos para ontem sermos discípulos do Evangelho prático, assim como Jesus o é. Jesus é o Evangelho prático encarnado e somos chamados para sermos discípulos de Jesus e só dele. Portanto, sejamos discípulos do Evangelho prático. O Evangelho prático transforma vidas. Ele transformou a minha vida e transformará a sua vida de forma sobrenatural. Sejamos, portanto, discípulos do Evangelho prático, discípulos verdadeiros de Jesus. Que Deus os abençoe. Um forte abraço, no nome de Jesus Cristo.